Boa noite. Eu agradeço muito a presença de vocês todos. É uma honra muito grande. Como o Ossini falou, eu sou a Francisca Forbe, eu sou de Camarões, da África. Camarões é um país pequeno na África. Antes de começar a explicar para você, eu quero agradecer meu pai, que já se foi, e agradecer minha mãe, que está aqui, porque eles me deu essa força para chegar onde eu estou hoje, para escrever esse livro que eu escrevi, que é a violência doméstica no Camarões e no Brasil. É uma história real, é uma coisa que vem do coração mesmo. Eu vou falar um pouco do Camarões. O Camarões é um pequeno país na África. Camarões é no este da África. Tem montanha, tem floresta. É um país que tem 250 pequenos grupos de etnia. E em 2013, Camarão tinha 25,22 milhões de pessoas que moram lá. E Camarões, lá no Camarões a gente fala inglês e francês, e depois vem muito pequeno idiomas, que são os dialetos. Tem 270 dialetos que a gente fala nesse país. Então, essa história toda começou lá. Eu cresci lá, eu estudei lá, eu presenciei muito violência, porque lá a violência começa dentro da família, como aqui no Brasil, porque no livro fala violência no Camarões e no Brasil, para comparar um pouco. Aqui no Brasil tem violência? Tem. Pessoas estão morrendo? Estão. Lá também. Mas tem algumas diferenças. Aqui tem a Lei Maria da Penha, lá não tem. Lá, às vezes, uma mulher tem um problema, uma pessoa tem um problema, e vai na lei, e a lei manda voltar em casa, por causa da cultura. Vai em casa, resolve em casa, e a pessoa acaba morrendo, perdendo a vida, porque não tem uma lei igual a gente tem aqui. Mesmo a gente tendo a Lei Maria da Penha, o índice é grande. As pessoas estão morrendo. Por que eu escrevi esse livro? É que tem muitas pessoas que sofrem violência que não sabem os tipos de violência que estão sofrendo, acham que é normal. Mas não é. Lá, por exemplo, uma menina de 12 anos é forçado para casar com um homem mais velho, por exemplo, de 60 anos. Todo esse porque a família não tem condição de sustentar essa menina. Todo esse aqui tem crianças sim que sofrem, que passa violência, mas não é desse estado que lá eles estão passando dor. Em cada lugar a violência está de um jeito diferente. Tem pessoas que desmascaram, que chama de cultura. Tem os outros que chamam, fala assim, ah não, é para fazer crescer a criança, para que as crianças tenham que ter um futuro melhor. Mas só que essas crianças também precisam do estudo, precisa de uma chance, precisa crescer. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem que conversar, a gente tem que
orientar as pessoas mais. Tem essas leis, mas as pessoas não estão usando. Muitas pessoas não denunciam, muitas pessoas não avisam, não ajudam. Porque como no Camarões, como aqui, tem uma coisa comum, é que essas pessoas que sofrem têm medo, não tem aonde correr, não tem quem ajudar. Eles precisam. Tem uma mãe, por exemplo, que sofre, que tem muitos filhos, como lá na África, 7, 8, 10, 11. Ela vai perguntar assim, se eu sair do casamento, aonde eu apanho? Aonde eu vou? Que vai me dar comida? Que vai sustentar meus filhos? Aqui no Brasil é a mesma coisa que as pessoas estão passando. Você vê uma mãe sofrendo, passando violência doméstica. Muitas vezes vai na delegacia e não tem providência. Então, esse livro eu escrevi para as pessoas ler, adquirir, ler, conhecer qual tipo de violência. Às vezes tem coisas que a gente não sabe que é violência, mas é. Como a gente pode ajudar essas pessoas? Então, gente, eu quero que vocês que me assistem e que vão me assistir, para a gente ir junta e ver como a gente pode fazer a vida seja melhor para todos nós, essas pessoas. Eu agradeço muito, muito obrigada. Por favor, esse é meu livro. Se vocês podem adquirir esse livro, vai ajudar muito para a gente dar para pessoas que precisam. Tem muitas pessoas que não sabem, que acham que é um problema que vai passar. Não, fica, a marca fica na mente das pessoas. Eu agradeço muito. Obrigada. A violência, ela vem de tortura. Tem tortura dentro de violência. Ela prejudica as pessoas. Porque no momento que as pessoas passam violência, você pode ver, não importa qual tipo de violência, não é só violência doméstica. Você já vê que a pessoa já fica diferente. A pessoa nunca vai ser essa mesma pessoa que a pessoa era antes da violência. A pessoa muda. Porque é muito sofrimento. Às vezes é sofrimento dentro da alma da pessoa, mental da pessoa, o físico. Antigamente a pessoa pensava que é só física. Não é só física. Tem violência mental. Tem violência emocional. Tem muito tipo de violência. Se eu sinto aqui para falar todos os tipos de violência, a gente vai acabar o live só amanhã. É por isso que eu falo para as pessoas, para adquirir o livro, porque aí eles vão ler e vão saber muito. Eu sou a prova, a própria prova. Momento que eu tinha 9 anos de idade, eu tinha que vender água gelada, amendoim na minha cabeça, laranja. Voltava da escola, pegava os pratos de coisas para vender, para ajudar minha família com 9 anos de idade. Todo esse é uma criança que não tive a infância. Não é porque era violência. Lá a gente via como ajudar os pais. Mas eu tinha também vontade de brincar com boneca. Eu tinha também vontade de ficar igual às outras crianças. Mas só que, às vezes, você tem que olhar que tua família precisa. Você tem que ajudar. Mas todo esse é violência. Tem muito criança.
E violência doméstica, tem muita mulher que passa violência doméstica. Tem muito que casa com as pessoas que não quer. Tem muito que fica numa situação porque não tem trabalho, não tem estudo, não tem ninguém que pode ajudar eles para criar os filhos. Ela fica forçada nesse casamento porque ela não sabe depois onde ela vai, se ela tem que sair, como os filhos vão ser, que vai educar os filhos. Porque, exemplo, na África, o marido que é o pai da família, que é o chefe da casa. Esse é a cultura. Mas só que esse não é a realidade. Então tem muito tipo de violência. Isso, e quem estiver agora querendo conhecer mais sobre do FOB ou do Tá. MeToo, pode falar, É, Francisca. eu sou de uma família na África, que é uma família do rei, rei, rainha e princesa. Meu pai, eu sou do sudoeste do Camarões. Meu pai é de Ekengue. Ekengue é um pequeno vilarejo de sudoeste. Minha mãe é de Ngutsi. No momento que os dois etnias juntas, aí eles não se chamam mais de Ngutsi e Ekengue, eles se chamam de Bassossi. E nossa idioma, nossa linguagem lá desses vilarejos se chama Bassossi. Então, meu pai, ele vem de uma família do rei e rainha. E a gente são princesa. Até hoje existe esse. Nesses lugares, hoje que meu pai não está mais, que é o rei, é meu tio. E no momento que a gente chega lá, a gente tem ainda esses títulos, esses respeito. Então, toda essa coisa ainda existe. Existe. E a gente deixa essas coisas, esses títulos, essas coisas para vir num outro lugar, como eu cheguei no Brasil, para procurar a vida melhor, para estudar. Eu vim aqui, eu me lembro com ontem, eu não sabia nem falar o português. No momento que alguém falava bom dia, eu olhava a pessoa tipo, o que a pessoa está falando? Eu estudei bem no Camarões, mas eu estudei no inglês e francês. E eu tenho uma história. Eu agradeci muito o povo brasileiro, que me acolheu bastante. Eu tenho hoje uma família aqui. Eu lembro o momento que eu estudei, comecei a estudar todo de novo. Lá eu estudei, eu já estava na faculdade, mas voltei aqui porque eu não falava o português e eu falei, eu vou começar todo de novo. Comecei todo de novo no quarto série. Momento que eu estudei, passei, foi no colegial, passei. Para mim era uma vitória nova. Eu entro na faculdade, eu lembro, meu primeiro ano de faculdade, eu tive pessoas que falou para mim, você fala com sotaque. Professora, não, eu sou pessoa, professora. Você falar com sotaque, sotaque. Você quer fazer o direito, você não vai conseguir. Mas eu consegui. Eu falei, eu saí de longe, eu sei que eu quero estudar. Todo esse é violência. Todo esse é violência.
A gente pensa de um lado ou do outro. E a própria professora, ela levantou da sala, perguntou que todo mundo fazia. Aí eu falei para ela, eu não trabalho no escritório, eu não tenho meu pai aqui, nem minha mãe, mas eu sou cabeleireira. Ela falou para mim assim, por que você não vai fazer curso de estético? Eu ri, eu falei, eu vou conquistar. Eu sei que eu quero, eu sei aonde eu venho, eu sei que eu estou procurando. Eu me formei, bacharel em Direito, eu fui fazer pós, eu fiz a mediação. Cada vez eu estou fazendo mais curso. Porque eu gosto, porque eu quero aprender. E porque a vida não tem limite. Porque a gente não pode parar porque os outros querem que a gente para. Porque a gente não pode parar porque os outros acham que pode fazer esse tipo de comentário, esse tipo de violência. Esse livro eu escrevi porque eu vi minhas tias apanhando, eu vi minha própria mãe apanhou. Eu vi eu crescer no lugar que eu vi pessoa apanhando. Eu vi criança sendo maltratado. Aí a gente corre para vir, para procurar uma vida. A gente vê que não tem esse mesmo tipo de violência, mas tem outro tipo de violência. Tem violência. E uau! As pessoas te tratam mal, as pessoas acham que você não tem capacidade, as pessoas acham que você não vai chegar onde você quer chegar, porque você é africano, porque você fala enrolado com sotaque, porque você não fala o português, só o português, você fala inglês e francês. Então, por favor, eu preciso que o povo vira, ainda com esse tempo tão difícil que a gente está passando, para a gente olhar para o próximo, tenta tratar as pessoas bem. Esse livro vai ajudar. E eu pede, se as pessoas têm condição, depois da pandemia, a gente tem que viajar, a gente tem que conhecer a história do outro povo, conhecer a história do outro país, principalmente a África. O Camarões, não é só o Camarões que está na África, tem muitos países na África. A gente tem que As iniciais ou o seu canto inicial. Boa noite a todas, todes, todos. É muito bom estar aqui nessa noite, nesse momento, partilhando essa live com a Francisca, minha querida amiga Emília, não é? E com todo mundo que conseguiu entrar na sala aí pelo Facebook ao vivo, não é? Eu quero pedir primeiro licença e a bênção aos meus ancestrais também, principalmente meu pai e minha mãe, não é? E trazer aqui, antes de adentrar no meu tema propriamente dito, que é o livro, não é? Publicado aqui pela Gênio Criador, né? Já digo que está muito bom, vou falar dele, mas eu quero fazer um comentário na linha do que a nossa amiga Francisca estava colocando, por que o 13 de maio, né? Nós demoramos a apresentar para todo mundo, literalmente falando, porque quando eu estou no Facebook, estou falando com o mundo, os nossos livros em função da pandemia mesmo, não é? E o 13 de maio, ele tem um significado simbólico na história do povo negro brasileiro, não é? Hoje, historicamente, oficialmente, é a data do fim da escravização de negros, né, aqui no Brasil. É o último país a tomar essa decisão de abolir, de acabar com a escravidão. Mas a gente sabe que a libertação ali feita
naquele momento, né, pela princesa Isabel, ela não é mérito só dela. Foi importante, porque oficialmente acabou. Porém, a história hoje está sendo recontada, uma releitura da história, mostra que a população negra que era escravizada, ela já vinha há séculos resistindo contra a escravização, né? Contra essa violência que a Francisca trouxe na sua fala. Não é? Então, é importante, diga-se de passagem, porque é um fato histórico, mas o mérito é da população escravizada, africana e depois brasileira, que resistiu durante todo o processo, 350 anos de escravidão oficial no Brasil, resistiu com luta, com garra. Então, a fala da Francisca, ela vem nesse sentido, né? Mostrar que a população negra continua lutando, não é, para defender o seu direito e hoje o respeito de estar, viver, morar, fazer o que quiser, não é? Seja aqui, seja em qualquer outro país do mundo. Agora, voltando a falar um pouco aqui do tema, né, do meu livro, publicado pelo Gênio Criador, além de ser um trabalho muito bonito, está muito bem feito, eu quero, né, começar trazendo para vocês uma música. Eu trago aqui no livro, não é, uma letra que ela tem tudo a ver com esta resistência, essa luta, mas sobretudo com a fé do povo negro que jamais desistiu de lutar, não é? Então eu trago no livro a letra de uma música que chama Sonho Impossível, que ficou muito conhecida na voz da Maria Bethânia, a voz belíssima da Maria Bethânia, e que eu trago porque ela representa a Irmandade do Rosário dos Homens Pretos aqui do Largo do Paissandu. É a segunda pesquisa que eu faço sobre a Irmandade. O livro é o resultado da pesquisa do mestrado. É obviamente compilado e transformado numa leitura leve. Não é aquela leitura técnica, acadêmica. Está muito bacana. Então eu vou cantar. Não é? Eu espero que vocês gostem. É algo que eu gosto de fazer. E a letra, ela me inspira. Então, sonhar, mas um sonho impossível. Lutar quando é fácil ceder. Vencer o inimigo invencível. Negar quando a regra é vender. Sofrer a tortura implacável. Romper a incabível prisão. Voar no limite improvável. Tocar o inacessível chão. É minha lei, é minha questão. Virar este mundo, cravar esse chão. Não me importa saber se é terrível demais. Quantas guerras terei que vencer por um pouco de paz. E amanhã, se esse chão que eu beijei for meu leito de perdão, vou saber que valeu delirar e morrer de paixão. E assim, seja lá como for, vai ter fim a infinita aflição. E o mundo vai ver uma flor brotar do impossível chão. Por que eu trago a letra dessa música no livro? Porque a Irmandade do Rosário, dos Homens Pretos do Largo do Paissandu, é um movimento leigo, né? No momento do Brasil Colônia, a Igreja Católica dominava esse território, mas eram poucos os padres que se aventuravam aqui, vamos dizer, para as colônias e para a colônia Brasil. Então, na realidade, as colônias viviam nas mãos dos leigos. Então, existiam as irmandades, também existiam as confrarias, e a gente tem Irmandade dos Homens Pretos em todas as cidades históricas do Brasil. Aqui na cidade de São Paulo, nós temos a do Largo do Paissandu e temos uma outra igreja, com a Irmandade também, na Penha, aqui no bairro da Penha, aqui na cidade de São Paulo. No caso da Irmandade do Rosário do Paissandu, ela existe desde 1711, aqui no centro da cidade, no espaço que a gente chama hoje de Centro Velho.
A primeira igreja, ela existia onde hoje é a Praça Antônio Prado, que era ali na entrada da 15 de novembro, na rua da Bolsa de Valores. Era ali a igreja, não é? A Igreja Irmandade. E o título do livro, que é Festa e Resiliência dos Pretos, por quê? Com a cidade de São Paulo crescendo, desenvolvendo economicamente e politicamente, mas sobretudo economicamente, a cidade foi crescendo, não é? Se desenvolvendo pelos espaços da cidade aqui. O que acontece? Isso que a Emília trouxe aconteceu ali também, no final do século XIX, início do XX. A Irmandade do Rosário, com as primeiras levas dos imigrantes europeus, começaram a sofrer, e esse desenvolvimento econômico da cidade, a perseguição, a violência, que a Francisca trouxe, não é, hoje para a gente, contando da sua própria experiência. Mas como a Irmandade do Rosário, isso eu trago com notas dos jornais aqui no livro da época, a festa de Nossa Senhora do Rosário, que é celebrada em outubro, 7 de outubro, ela era um evento social, religioso e social na cidade. A cidade parava para ver os pretos do Rosário, com suas cantas, suas danças, cantos, danças na cidade, sair em procissão, recuperando suas tradições espirituais, religiosas, fazer memória dos seus ancestrais, homens e mulheres negras, que começaram nessa luta lá atrás. E em função dessa importância, a cidade continua crescendo, há várias tentativas de se tirar o irmão preto ali daquele centro do Rosário, até do centro de São Paulo, até que se consegue. Porém, a Irmandade ela é tão bem articulada, tão bem organizada, que ela consegue, junto ao poder público, um outro espaço para a sua igreja e para a sua festa. Aí eu quero chamar a atenção que o subtítulo, no título eu tenho Festa e Resiliência. Por que resiliência? Esse termo resiliência hoje é muito comum, muito falado, não é? Tudo se fala em resiliência. Em 2016, quando eu faço o mestrado, não era assim. E por que eu digo que não foi resistência e sim resiliência? Porque na mesma época que existia a Irmandade do Rosário, existiam dezenas de outras igrejas com irmandades de pretos, pardos e brancos. Porque como os negros escravizados não podiam entrar nas igrejas dos brancos, então cada um tinha sua igreja. Existia as igrejas de brancos, de pretos e de pardos. Não é? E tem irmandade com toda essa, vamos dizer assim, coloração. E, então é por isso que eu digo que é resiliência. Essas irmandades, com a romanização, ou seja, a Igreja Católica vem para cá e destrói mesmo, vai desmerecendo, diminuindo, até assumir o movimento leigo. Porque a igreja no Brasil, ela é animada até hoje. Todas as igrejas no Brasil, sobretudo as cristãs, mas também as de matrizes africanas, a gente vê que quem traz, quem anima, não é, as igrejas católicas, protestantes, são as mulheres, são os leigos. Naquele momento eram os leigos, por conta dessa história, não é? E aí a romanização é esse movimento de Roma para acabar com a força do povo dentro das igrejas. É por esse motivo que eu digo que não é resistência, porque aqui no centro da cidade tinham muitas irmandades. E muitas delas, inclusive de brancos, acabaram com a romanização. A gente tem no Lago do São Francisco, ali ao lado da universidade, da igreja de São Francisco, e colada à igreja nós temos a Irmandade. Uma Irmandade que hoje ela é praticamente obsoleta. Fraca, não tem mais a mesma vida, a mesma vitalidade, a mesma energia que a Irmandade do Rosário tem. Porém, antes de fazer essa pesquisa, eu fiz a primeira comparando a Irmandade do Rosário do Lago do Paissandu com a de Salvador, com a de Recife, com a de Olinda. Então, eu comparei as 4 para ver como é que elas estavam. Então, dessas 4, as únicas que estão ativas desde a sua história colonial é a do Lago do Paissandu e a de Salvador.
A de Salvador continua ativa. Porém, nós temos uma diferença. Nós estamos na capital mais rica da federação. A Irmandade do Rosário dos Homens Pretos está no centro velho de São Paulo, que ainda é a capital financeira do país. Então, não é qualquer lugar que ela está. Eu não estou desmerecendo os outros lugares, as outras capitais. Não é isso, longe de mim. É trazendo para cá a importância da Irmandade, da luta dos irmãos, frente ao capital. Nós sabemos hoje que o capital, não estou falando de capitalismo, mas o capital, o dinheiro, ele é muito poderoso. Então, frente a ele e a Igreja Católica, muito poderosa, os irmãos do Rosário do Lago do Paissandu, eles não só resistiram, eles foram resilientes. Eles foram adequando a festa deles, a missa, às mudanças, transformações da cidade de São Paulo. À medida que a cidade restringia a ida e vinda dos irmãos, eles iam se adequando, como um bambu. O bambu, ele verga com o vento forte, mas ele não quebra. E quando o vento passa, ele volta a ser o que ele era. Então, a resiliência é mais ou menos isso. Depois de uma forte pressão, de um trauma ou uma violência, aquela pessoa que consegue se recuperar, se restaurar e retomar a sua vida, reconstruir e seguir, essa pessoa é resiliente. Então, é por isso que eu digo que os irmãos do Rosário não só resistiram, mas eles são resilientes. Porque eles, frente ao poder da Igreja Católica e ao poder do capital, eles continuaram ali, lutando, resistindo. E a letra dessa música, no finalzinho, não é? E assim, seja lá como for, vai ter fim a infinita aflição. E o mundo vai ver uma flor brotar do impossível chão. Do impossível chão. Por quê? Estar ali, como estão até hoje, parecia impossível. Como parecia impossível para a professora da Francisca que ela um dia, que ela concluísse a faculdade de Direito. Parecia impossível para muita gente que a Francisca um dia publicasse a sua monografia, o seu trabalho de conclusão de curso. Então, isso é resiliência. Isso é próprio do povo negro que resiste. Que as dificuldades, as barreiras não é o suficiente. É claro, não nos enganemos, que enquanto mulheres de homens negros, hoje mudou um pouco mais com as leis, como a Francisca trouxe. No caso do trabalho dela, a Lei Maria da Penha. No nosso caso, muitas leis foram sendo publicadas em função do respeito e dos direitos da população negra. Porque com o 13 de maio aconteceu a libertação, mas não a inclusão, não o respeito, não a aceitação do ser mulher, homens negros. Não foi aceito. Isso não aconteceu na cidade de São Paulo, não aconteceu no Brasil. E hoje a gente vê, né, o número de jovens, sobretudo homens, que são assassinados brutalmente pelo simples fato de ser negro, né? Nós temos as leis que ainda precisam ser cumpridas. Mas, voltando aqui ao meu livro, e a festa? A festa foi o veículo, o instrumento usado pela Irmandade para manifestar a sua resiliência. E é por isso que eu trago esse título. Não queria mais falar da dor, porque ela existe. É difícil a luta. Mas eu quis trazer a festa, porque a festa, o canto, a dança, naquele momento em que os irmãos do Rosário, pela cidade de São Paulo, faziam isso, eles recuperavam as forças que precisavam para continuar a luta. A luta que mulheres e homens negros no Brasil continuam hoje. Para poder sobreviver, para poder ter uma vida melhor, para poder fazer uma faculdade.
Então, esse era o grande objetivo. E um outro, muito importante, é tirar da invisibilidade a presença do negro na história da cidade de São Paulo. Quando a gente fala da cidade de São Paulo, a gente fala, sobretudo, do europeu que vai chegar no final do século XIX. Parece que não existiam negros, africanos, afrodescendentes na cidade, mas existiam. A Irmandade do Rosário dos Homens Pretos, que está ali, que está no Centro Velho de São Paulo, há 3 séculos, ela é a prova viva, real, verdadeira, da presença da população negra na cidade, sendo resiliente, não só resistente. Sim, eu falo meu dialeto, porque eu tenho o dialeto do lugar que eu fui nascido, que é Douala. E lá, o povo Douala tem um dialeto que eles falam, que eu falo, né, que se chama Douala. Ele- Depois eu tenho da minha língua nativa, que é Bassossi, como eu falei. No Bassossi, a gente fala Nitsindapa, Nitsindapa, Nitsindapa. Vocês estão em casa? Esse daí, eu gostaria que todo mundo que assiste a gente aprende esse Nitsindapa. É como um bem-vindo. Vocês estão em casa. É uma saudação para as pessoas que estão em casa. Nitindapa. Ah, olha que coisa linda. Que olha, você viu, Francisca, que nós já estamos chegando ao final da nossa Sim. live, já estamos com 56 minutos, né? Estamos chegando ao Uau! final. Foi uma maravilha ouvir você, Muito ouvir a obrigada. Conceição. Eu passo agora a palavra para suas considerações finais. Eu agradeço muito a presença de todas as pessoas que vieram hoje aí nos prestigiar, não é? E agradeço a Rossini por abrir esse espaço para a gente, não é? Meu marido, meu companheiro aí de batalha e de escritas, não é? Porque nós precisamos, enquanto mulheres, estarmos em todos os lugares. E enquanto pesquisadoras que traz as questões referente à população negra no Brasil, mais do que nunca. Então, eu só tenho a agradecer a oportunidade. Obviamente que com a pandemia, a gente não consegue ficar feliz de tudo, infelizmente, não é? Eu sempre penso nas pessoas, nas famílias que estão passando por esses momentos pandêmicos com perdas, com muitas dores. Mas a vida continua e a festa é para lembrar que a gente precisa celebrar a vida. E esse é o momento aqui. Eu agradeço mais uma vez. Os interessados pelo livro pode procurar na Geno Criador, né, com a Cleusa lá na editora, ou comigo mesmo, depois pelo Mensage, a gente pode também conversar. Tem alguns exemplares ainda, não é, à disposição. Agradeço, gratidão de coração, uma noite esplêndida e um bom descanso para todos. Senhor Rossini, a Conceição, que são meus compadres, a Cleusa, muito pessoas que ajudou a gente nessa jornada. Agradecer a Deus para deixar a gente essa oportunidade nesse momento. Agradecer vocês que estão assistindo a gente. Muito obrigada. Se vocês querem o exemplares, vem com o quinto do livro, a Cleusa, a editora. Eu tenho alguns exemplares.
É bom ler, faz bem para a gente por esse momento muito difícil. Depois a gente vai fazer outra edição. Depois que tudo vai ficar bem, vai melhorar, todo mundo vai estar bem, que a gente pode se abraçar. A gente vai fazer essas festas africanas aí. Eu vou explicar para você como os africanos fazem as festas, como a gente come junto, a gente come com a mão, para ter sabor. A família é bom. Obrigada. Que coisa linda! A família é bom, a gente come junto, a gente compartilha. Vai ter um próximo livro, vai ter a segunda edição. Então, meus queridos e minhas queridas, meus queridos amigos que nos acompanharam, gratidão, Francisca, gratidão, minha querida Conceição, amor da minha vida, né? A minha madrinha de casamento, coisa linda. Nós vamos fazer a Quinta do Livro uma vez por mês. E começamos hoje. Demos o primeiro passo, né, desse ano de 2021. Queridos amantes do livro e da leitura, fiquem em paz. Até a próxima edição. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Obrigada.